Olá, autista ou TDAH. Olá, você que talvez tenha problemas com interpretação de texto, problemas nas suas leituras e não sabe fazer resumos. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas sugestões e adaptações, principalmente para quem tem dificuldades em relação ao neurodesenvolvimento. Então, esse vídeo aqui é específico para TDAHs e autistas, tá bom? Caso você pergunte, isso daqui é um iPad 2018, tá? Eu sou TDAH também, vocês sabem, isso aqui é a canetinha do iPad. Eu tenho muita dificuldade, assim como vocês, de leitura. Hoje eu já desenvolvi bem isso, que é o que eu tenho aplicado aqui com vocês. Leva tempo, então a primeira coisa que você precisa compreender é que as coisas, ainda mais nós, TDAHs, que somos um pouquinho impulsivos, né? Queremos tudo para ontem. Você vai ter que aprender a trabalhar a resiliência, tá? Para isso que tem um grupo de atividades ali, para que você possa estar trabalhando as suas questões emocionais. Se você estiver tomando medicamentos de depressão, se você tiver com problemas comportamentais muito graves, é importante estar fazendo terapia, tá bom? Então, deixo bem claro isso, porque às vezes eu pego alguns autistas que vêm com a gente. O ideal é que vocês façam pelo menos um Skype por mês comigo, tá? Ainda mais se tá tendo altos e baixos e dificuldade para compreender até, porque algumas vezes a gente explica, eu percebo que alguns autistas, às vezes a gente explica com bastante detalhes, a gente repete, já aconteceu de eu pegar autistas que no prazo de 30 dias, tanto eu quanto a Luciene, que me ajuda quando a gente pega alguém com dificuldades de neurodesenvolvimento, a Luciene já explicou em 30 dias, 10 vezes o mesmo assunto, e eu em 30 dias, 10 vezes o mesmo assunto. Quando a gente percebe que mesmo colocando o escrito em áudio, o autista ainda está tendo dificuldade, pode estar relacionado a alguns medicamentos que ele está tomando, precisa estar fazendo terapia. Então, o ideal é que você marque mais Skypes comigo, deixando isso bem mais claro aqui, tá bom? Então, por que é que eu consigo usar o iPad, né? A gente sabe que a gente tem muita dificuldade em usar eletrônicos. Leitura no computador, resumos no computador não é adequado para ninguém, apesar de muitos gostarem, quem não tem problemas de neurodesenvolvimento, mas a gente já sabe, quando vocês têm uma consciência básica de neurociência, já sabe que não é o adequado para nenhum tipo de perfil. Mas alguns gostam e a gente deixa, porque depois são feitas adequações lá na frente, mas não para TDAH e não para autista, tá bom? Então, esse aplicativo, isso daqui deu muito bem, eu me dei muito bem, porque tem esse aplicativo aqui, ó, esse aqui, que chama-se GoodNote. Eu achei que não ia dar certo comigo, mas acabou dando bastante, tá? Mas eu alterno entre ele e os meus livros. Então, esses livros imensos aqui que eu vou mostrar pra vocês, olha, funciona bastante comigo. Eu consigo estudar realmente muito bem através deles, vocês podem ver com grifos, mas não foi fácil, tá? Eu já há 5 anos me desenvolvo com isso, então deu certo pra mim, porque teve muito treino. Tomo medicamentos para TDAH? Não tomo. Tomo suplementos, né? A gente já sabe que o TDAH precisa tomar o ômega 3 com EPA, o EPA, acima de 1000. Já falamos sobre isso, se você não viu, tem no grupo de atividades vídeos de médicos falando a respeito disso. Mas então, o que eu quero aqui? Primeira coisa que o TDAH precisa é de estímulos, né? Ele precisa de um campo de estudos adequado. Aprender a criar listas de tarefas, né? Eu sempre falo dessa lousinha aqui, porque tudo que é muito cheio de frufru, o TDAH, o autista se perde, né? Então, aprender a criar listas de tarefas e tem que deixar à vista. Eu uso essa lousinha, que é onde eu coloco os vídeos que eu preciso gravar. E quando eu estou muito agitada, eu uso essa lousinha aqui, manhã, tarde, noite, que eu comprei na Calunga, tá? E eu também uso esse monitoramento de hábitos. No começo não é fácil, mas com bastante persistência, você vai conseguindo melhorar, tá? Para melhorar a sua atenção, eu sugiro você ver os vídeos de respiração que tem no grupo e pesquisar um pouquinho sobre o yoga. TDAH se dá muito bem com atividades de luta também, tá? A yoga ajuda muito a desenvolver bastante a nossa atenção, e alguns vídeos de respiração e explicações que eu coloco também no grupo de atividades sobre mindfulness também vai ajudar a desenvolver um pouco mais a sua concentração. Um TDAH, ele tem muita dificuldade de ficar, ainda mais se ele não é disciplinado, ele se não desenvolveu essa parte, ele tem muita dificuldade de passar muito tempo sentado na cadeira. Então, você pode começar TDAH
com poucos minutos. Então, você coloca as suas tarefas aqui. Então, vamos supor, digamos que você veio aqui com a gente na fase 1, né? E, sei lá, passaram 5 provas para você usar de modo ativo para os seus estudos. Você vai somar, digamos que dá 500 questões. Qual o prazo que te deram? 40 dias. Quantas horas eu consigo estudar por dia? 3 horas, né? Aí você vai ver quantas questões vão dar por dia e você fragmenta, né? E aí, você não vai conseguir ficar muito tempo sentado. Você usa um timer, pesquise, marca aí, método Pomodoro. Você vai pesquisar o método Pomodoro, tem no YouTube e tem aplicativos que você pode baixar, mas antes de baixar o aplicativo, você vai no YouTube pesquisar como aplicar o método Pomodoro. Precisa disso, tá bom? E essas duas luzinhas aqui, adequações no seu espaço, no seu canto de estudos também. Então, o que que vai ter ali? Ou você tem esse iPad com a caneta, ou você tem as provas impressas. Digamos que isso aqui é minha prova, né? Tá aqui as provas impressas. Você que faz resumos muito grandes, quando você, mesmo TDAH, quando você coloca aqui, ó, os riscos e limita esse espaço, essa linha imaginária, para tua mente, ela vai entender como se fosse muros, porque o cérebro não sabe a diferença do real com o irreal, tá? TDAH. Então, quando você, primeiro, não vai fazendo os resumos, depois separa. Você primeiro tem que fazer os quadrados, tá? Ou você pode pegar as tuas provas e imprimir, deixa aqui em branco, faça 6 quadrados, pode pegar uma folha a mais e fazer mais 6 quadrados, para você começar a fazer os seus resumos, nem que no começo eles saiam um pouco grandes. Mas como que você vai fazer? Eu já volto aqui pro iPad, tá? Como que você vai fazer? Então, você pegou a prova, abriu o site de questões, abriu o teu material de questões, vai lá, digita o comecinho da questão, vai no Google, vai aparecer a questão, você vai identificar qual é o assunto, tá? Identificou, vai ler comentários de alunos, lendo em voz alta. Fulano de tal falou que é isso, 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 e movimentando a mão. Que é isso, 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 por causa disso, disso, tá. Feito essa compreensão, por que não com uma mente silenciosa? Porque a nossa mente é muito agitada, tá bom? E aí, obviamente, que se você pesquisou o método Pomodoro, você vai colocar de 15 a 20 minutos só, enquanto você faz isso. É demorado no começo, você tem que entender, é demorado, tá bom? Não é fácil, e tá tudo bem, não foi fácil pra ninguém, nem pra quem não é TDAH, nem pra quem não é autista, os analfabetos funcionais, os indisciplinados, as pessoas que têm dificuldade para aprender novos conceitos de estudos, também têm essas mesmas dificuldades. É muito difícil eu pegar uma pessoa que tá numa evolução tão avançada em cima do processo massivo comportamental, que pega rápido e já ame, tá bom? Quando acontece isso, eu já vejo que a pessoa já é fora da caixinha. Ó, tá lá quase beirando a genialidade. Mas nós também somos, mas cada um no seu tempo. Aí você pegou aqui a questão, abriu ali, limitou os espaços que eu te pedi, vai lá no teu material de estudos, pega o ponto específico que tá pedindo da questão, você vai fazer questões comentadas com os seus comentários, tá bom? No começo talvez você não consiga fazer bons comentários, mas tudo bem. Nós estamos trabalhando a tua mente, nós estamos aqui trabalhando o teu comportamento e o teu processo de estar atento naquilo que está fazendo. Vamos uma coisa por vez. Eu não vou conseguir mudar uma vida toda em um mês, nas primeiras atividades. Você precisa compreender isso, tá bom? Porque aqui eu tô avaliando tudo. Teu perfil, teu comprometimento, tua disciplina, tua força de vontade, tua determinação, tá? Que no começo pode ser fraca, mas de repente, pelo menos comprometido você está e você vai fazer a atividade. Vai melhorando conforme você for avançando. Abriu lá o teu material, estudou, aí sim você vem e faz as suas anotações sempre falando em voz alta, tá bom? Eu, por exemplo, quando eu vou ler textos, agora passando na parte de leitura de textos, tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Então, vamos supor, ontem eu tava tendo que estudar sobre células. Pois é, eu estava estudando sobre células. Biologia celular. Então, tá aqui os meus livros, certo? Aí eu vou mostrar pra vocês exatamente como que eu faço. Então, eu tenho que usar canetas. Então, tá aqui, já separei as minhas coisinhas. Hoje em dia, não foi fácil, tá? Mas hoje em dia eu já consigo. Deixa eu pegar alguns aqui que eu já separei com todos os meus grifos e anotações. Cadê você? Aqui, ó. Ó, por um exemplo aqui. Então, como que eu faço? Eu estou lendo aqui, ó. Desse modo mesmo, faz de conta que é você estudando, tá bom? Com essa caneta aqui na mão. Pode ser o seu livro e uma caneta, né? Uma caneta de grifo. Eu gosto muito de usar essa caneta aqui, tá? Eu gosto muito de cores. E marca-texto. Eu preciso disso, tá?
Então, o que eu faço? Eu venho aqui, vírus não parasitos intracelulares obrigatórios. O tema, aí eu imagino, ele tá falando, eu falo desse jeito mesmo, tá? Ele tá falando de vírus não parasitos intracelulares obrigatórios. Conheço isso, não conheço, é algo novo. Mas pelo menos eu tô consciente do que eu tô lendo, não tô pensando em outras coisas ao mesmo tempo. Aí eu venho. Em razão de suas relações com as células e seus efeitos sobre elas, podendo causar doenças de gravidade. Quando você fala em voz alta, você não fica atento à voz interna que tá falando junto. Porque se você tá em silêncio lendo, às vezes o pensamento acelerado que tá na tua mente vai atrapalhar a sua concentração, tá? Pode ver, faz o teste em voz alta, mesmo que você tenha uma mente com um monte de pensamentos acelerados, não vai acontecer. Isso serve para todos, tá? Em razão das suas relações com as células e seus efeitos sobre elas, podendo causar doenças de gravidade variável, os vírus serão estudados neste livro, embora de modo resumido. Tá vendo? Essa informação aqui não vai cair numa prova. Aí aqui, ó, um vírus não é capaz de se multiplicar, exceto quando parasita uma célula de cujas enzimas se utiliza para uma síntese das macromoléculas que irão formar novos vírus. Aí eu leio o que eu penso assim, puxa vida, será que poderiam inventar uma questão aqui? Daí na hora eu faço essas perguntas. Eu acho que pode sim. Então eu venho e grifo e depois novamente eu leio. Um vírus não é capaz, e vou pensando, eu imagino um vírusinho assim, sei lá, no Covid. Aí eu fico imaginando o Covid ali, que ele não é capaz de se multiplicar. Eu fico imaginando ali um vírusinho, vários se multiplicando, aí eu coloco um risco assim, né, que é não multiplicar. Salvo, exceto, quando parasita uma célula. Aí o que eu fico imaginando? Aí eu imagino o vírusinho aqui, uma celulinha chegando, tipo assim, eles meio que namorandinho, assim, ele vai, engole a celulinha ali, como se estivesse alimentando dela, e usa ela para se proliferar. Entendeu mais ou menos como que faz? Então, você vai conversando com o seu conteúdo, tá bom? Vai grifando. Eu coloco bastante anotações, mas esses daqui quase não tem anotações, porque eu já tinha estudado e eu já tenho meus cadernos de resumos. Foi só uma revisão mesmo que eu peguei deste livro aqui, tá? Mas, por um exemplo aqui, deixa eu pegar algum livro mais rabiscado para vocês terem uma noção. Tem mais vídeos em que eu mostro, tá, as minhas coisinhas mais rabiscadas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui tá só grifos, aqui também só tá grifos. Esses aqui que eu tô começando a ler. Mas, enfim, geralmente eu leio, faço isso daqui e coloco muitas palavrinhas-chave, assim, quando eu tô lendo pela primeira vez, tá? Depois que você faz essas leituras, digamos que é Enem, vestibular, OAB, seja onde for, para qual motivo que você está aqui comigo, concurseiro, tá? A sua apostila deve ter questões, ou site de questões, ou vai no Google e joga o tema questões de vírus intracelulares, enfim, eu coloco ali e coloco questões. Aí vai aparecer, aí eu clico e aí antes de fazer o meu resumo aqui, né, eu vou fazer umas 5 questões. Aí eu faço as questões, separo as palavras-chave, escrevo aqui do lado. Isso me ajuda a alternar entre reflexão, entre leitura ativa, sempre ativa em voz alta, porque o TDAH e o autista precisa ter um estudo sempre ativo, em voz alta, explicando o conteúdo. E logo em seguida fazer de 2 a 5 questões. Fez essas 2 a 5 questões, aí sim ele vai montando os resuminhos. No começo não vai conseguir fazer muito com as suas palavras, mas só o fato de você estar fazendo assim, desse modo, você já está absorvendo muito mais. Aí, se eu estiver vendo vídeo aula, né? Se você estiver vendo vídeo aula, então tá aqui o professor explicando, que é o ideal, tá, para nós, mas aqui a gente tá na primeira fase. Mas vamos supor que você esteja na primeira fase. Então, você pegou as provas, tem um site de questões aberto, tem o teu material e às vezes tem um pequeno videozinho que você pode ir no YouTube. Então, você pode ir lá, encontrou a questão, leu a questão, talvez não tenha compreendido muito bem, porque a gente tem uma dificuldade um pouco mais rápido, né, até você se desenvolver. Você pode pegar, clicar, ver uma explicação de um professor, enquanto você grifa e faz algumas anotações. Aí sim, você faz os seus resuminhos nas provas. Deu para entender? Veja esse vídeo várias e várias vezes e vá adequando a sua forma, tá? Então, deu 20 minutos, 30 minutos, faz a sua pausa, vai lá fazer aquele processo de respiração que eu ensino, ou meditar, ou ficar em silêncio, ou tomar o sol, ou dar uma volta, ou se espreguiçar, pega uma água, senta novamente. Você pode fazer 4 blocos de 20 a 30 minutos com diversas pausas. Então, o que você precisa? Vamos recapitular aqui? O que o TDAH autista tem que fazer?
ter uma lousinha que você paga baratinho em qualquer papelaria, né? Online ou, né? Eu acho que dá pra comprar, acho que uns R$8 você paga uma lousinha dessa pra colocar suas prioridades do dia, tá certo? Verificar o estudo da técnica Pomodoro, vai lá no YouTube pesquisar. Se puder, compre uma lousinha dessa, manhã, tarde ou noite. Vocês precisam disso, porque a nossa área de trabalho é diferente de quem não tem dificuldades no processo em relação ao neocórtex ou área de trabalho. A gente processa diferente. Nós temos que usar essas ferramentas. Quanto mais complicada for a planilha de estudos ou a ferramenta, menos a gente vai conseguir manter constância. A gente precisa de coisas simplificadas, tá bom? Depois pesquise aqui no grupo, se você não achar, fala com o seu monitor, aonde que tem isso daqui sobre rastreador de hábitos, tá? Tem um vídeo chamado Introdução às Ferramentas do IAP, marca esses nomes todos que eu estou falando, tá marcando aí? Então tá marcando aí, ó, rastreador de hábitos, o vídeo Introdução às Ferramentas do IAP, a lousinhas que a Caixa tá pedindo de planejamento diário, manhã, tarde, noite, uma lousinha lisa, certo? Baixar as minhas provas, a forma da leitura reflexiva ativa, vendo o vídeo, anotando, conversando em voz alta e fazendo questões logo em seguida. Kátia disse que é preciso muito a resiliência e ter muita paciência, que vai levar meses para desenvolver esse tipo de leitura, que é algo que provavelmente você nunca aplicou. O processo de neurogênese, o processo de plasticidade só vai começar a ocorrer daqui, com prática, tá? Daqui uns 3, 4, 5 meses e tá tudo bem. A gente tá junto para não deixar você desanimar, para te acolher e você se sentir bem. É demorado mesmo, tá bom? Tá tudo bem. O importante é que não importa a rapidez, não importa se as pessoas que não têm os mesmos problemas que o nosso vão chegar antes da gente. Porque no final das contas a gente também vai chegar lá. E é tudo questão de tempo. Porque quando você chegar lá onde aquele chegou antes de você, vocês vão ganhar a mesma coisa e vão estar fazendo as mesmas coisas. E no final das contas, é tudo a mesma coisa. Sabe o que diferencia a gente deles? É que a gente tem que ser muito mais determinado, a gente tem que ter muito mais força de vontade, a gente tem que ter muito poder da mente. E quando nos falta, temos profissionais preparados para ajudar a desenvolver, tá bom? E você, se você estiver depressivo, com outras dificuldades comportamentais, eu gostaria muito que você agendasse pelo menos 1 ou 2 sessões de Skype também por mês. E aí veja com o Marcelo, que é o Marcelo que verifica isso, pra gente tratando um pouco mais ao vivo, você e eu, em relação aos seus comportamentos, ainda mais se você estiver tomando medicamentos para depressão, tá bom? Beijos! Abraço forte de ursa!